objetivo desta aula é apresentar a vocês as ferramentas de preenchimento a fim de utilizá-las posteriormente para criar planilhas com excelente aspecto visual. Para isso, nós vamos conversar sobre algumas considerações importantes que devem ser levadas em conta em relação às cores de fundo e de texto que deverão ser usadas para que a sua planilha passe a ter um aspecto extremamente profissional e impressione quem tiver que trabalhar com ela. Dando continuidade às ferramentas de formatação do Excel 2010, nós vamos aprender agora algumas formas de alterar o preenchimento das células contidas em uma planilha. Alterar o preenchimento, pessoal, significa alterar as cores do fundo aqui, tá, da planilha. Então, como padrão, o Excel possui o fundo aqui branco, tá? E a grade de células aqui, contendo as colunas e as linhas, são mostradas em cinza. Isso significa que simplesmente você tem um fundo branco, pois essas grades em cinza aqui elas só servem para delimitar espaço, tá bom? Se você tentar visualizar uma impressão aqui, ó, você vai ver que não tem nada para ser impresso. Por que não tem nada para ser impresso? Não tem nada para ser impresso porque você somente tem as grades aqui, tá bom? Então, como que você faz para alterar o preenchimento de uma célula? Você seleciona ela, vem aqui nesse baldinho e escolhe a cor. Tá vendo? Se você quiser utilizar o preenchimento em um grupo de células, é só selecionar o grupo de células desejado e aplicar a cor que você quiser. Agora que nós já aprendemos como alterar o fundo de uma célula, ou seja, o preenchimento, nós vamos agora conversar sobre um tópico importante neste ponto do curso. Todo mundo quer criar no Excel uma planilha bonita, que passe um ar de profissionalismo e que impressione as pessoas. E o uso das cores é importantíssimo. Só que às vezes as pessoas cometem um grave erro, que é não levar em conta a teoria das cores. O que é o princípio básico da teoria das cores? Fundo escuro, fonte clara, fundo claro, fonte escura. Tá? Então pensa, por exemplo, que nós tivéssemos um texto aqui, ó, aprender web. Vou aumentar ele aqui, tá? E vou aplicar uma cor clara, por exemplo, no mesmo tom de verde, ó. Olha só, ficou horrível isso aqui para enxergar, não é verdade? A mesma coisa seria se eu utilizasse, por exemplo, uma cor azul aqui, ó. Olha só, fica meio esquisita a disposição de cores, não é? Então o ideal é sempre você tentar utilizar cores, tá, que se adequem de uma certa forma, tá, que gerem um impacto visual muito interessante na sua planilha. Eu vou excluir esse texto aqui por enquanto, mas já nós vamos digitá-lo novamente. Eu vou mostrar outra dica para vocês aqui. Se eu clico aqui, eu seleciono a planilha inteira. Se eu clico aqui, eu seleciono a coluna inteira. Se eu clico aqui, eu seleciono a linha inteira. Então, o que eu gosto de fazer? Normalmente eu seleciono tudo, coloco um fundo branco aqui, tá vendo? E aí eu utilizo o preenchimento para tentar criar uma planilha com cores interessantes, ó. Eu posso diminuir aqui a largura da linha, deixar ela bem fininha, selecionar ela, ó. Tá vendo? Colocar uma outra cor aqui. Olha só. Posso utilizar outras cores aqui. E aí você cria uma tabela com um aspecto visual muito interessante. Olha só, posso vir aqui, utilizar a cor branca para o texto, digitar aprender web, posso colocar aqui, ó, Excel 2010 básico, alterar a formatação. Tá vendo só? Posso até colocar um branquinho aqui que vai ficar legal. E aí, utilizando cores de fundo interessantes, somada com cores de texto interessantes, você consegue criar tabelas com excelente aspecto visual, o que vai agregar profissionalismo à sua planilha e também fazer com que as pessoas se interessem mais pelos dados que ali estão apresentados. Agora que nós já terminamos de formatar o preenchimento dessa planilha e conversamos sobre a importância em analisar as cores que vocês deverão utilizar na planilha, nós vamos parando por aqui, lembrando sempre que estas ferramentas aqui ensinadas serão utilizadas em todas as planilhas que vocês criarem. Então, sempre que sentirem alguma dificuldade, retornem a esta aula e revise quantas vezes for necessário essas ferramentas, pois aprender é na Aprender Web.